Terceiro vídeo sobre maçonaria no Brasil. Nós estamos aqui trazendo um panorama histórico para poder entender, né? O Jagob, que é o Grande Oriente do Brasil, que foi a primeira instituição, né, a primeira grande potência a se instalar no Brasil, ela tem hoje cerca de 2.000 lojas, mais de 61.500 obreiros trabalhando de maneira ativa, né, no nosso país. São 100 obediências regulares dentro do mundo inteiro que reconhece o Grande Oriente do Brasil, e acaba o Brasil então tendo representação maçônica em quase toda parte do mundo, em todos os continentes o Brasil tem, né, representação. E em 1935 foi assinado o tratado onde a grande loja acaba aceitando também a GOB no Brasil. Existe uma outra potência no Brasil, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Se lembra que eu disse que houve um racha, né, na maçonaria em 1927? Então, essa Confederação da Maçonaria do Brasil Simbólica, a maçonaria simbólica, as grandes lojas, elas começam a atuar de maneiras independentes. Contudo, elas vão enxergando que tem uma necessidade de se organizarem de maneira nacional para que pudessem ter uma orientação. Então, em 27 de julho de 1966, em São Paulo, por ocasião, ela acaba fazendo essa fundação, né, dessa organização. Ela é fundada inicialmente de 9 grandes lojas simbólicas. O do Amazonas, que foi fundada em 1904, Minas Gerais, que foi fundada em 1927, Rio de Janeiro, 1927, Bahia, 1927, Pará, 1927, Paraíba, 1927, São Paulo, 1927, Rio Grande do Sul, 1928, e a do Ceará também no mesmo ano, 1928. Então, dentro desse panorama, né, eles acabam se reunindo para exatamente trazer, né, uma organização dentro dessa parte das grandes lojas que acabam sendo de maneira independente. Depois disso, eles conseguem se reunir, formar. As grandes lojas, elas funcionaram quase do que ininterruptamente. A maçonaria, no período do Estado Novo, onde foi governado por Getúlio Vargas proibiu que houvesse função, atividades maçônicas dentro do Brasil. E as grandes lojas também teve um certo período, né, de dificuldade na Segunda Guerra Mundial, que também era uma característica global nessa ação. E as grandes lojas parece que também tiveram um certo ato difamatório, principalmente da Igreja Católica, que fazia uma campanha dessas grandes lojas, talvez para que não pudesse crescer um outro domínio. Não se sabe se muito bem concernente a isso. A par de todas as dificuldades, o pensamento ele acaba se consolidando dentro de uma diretriz, de uma parte de uma confederação brasileira para a maçonaria simbólica em 1952, na cidade do Rio de Janeiro, que passa a ter a iniciativa daquilo que é chamado dentro da maçonaria de mesas redondas. E isso passa a ser realizado em diversos estados da federação. Hoje, né, podemos ver, né, que tem 18 grandes lojas no Brasil inteiro. Existe uma outra potência, que é uma potência mais nova,
Essa potência é de 1923. Essa potência é a Comab, que é a Confederação Maçônica do Brasil. A Comab, ela passa, né, ali a ter, né, dentro do seu aspectos as grandes orientes estaduais do Grande Oriente do Brasil, e ela é fundada através de rompimentos que acabam tendo dentro do colegiado. Então eles vão formar um colegiado maçônico e vão se colocar como sucessor do colegiado de presidentes da maçonaria brasileira. Isso ele acaba trazendo, né, para dentro do Brasil. Dentro do Brasil, o livro que é escolhido pela FATEOS, ele vai falar dos rituais da maçonaria, só que não há uma citação apenas do rito escocês antigo e aceito, né? Ele fala da loja azul, que são os 3 primeiros graus, onde todos os maçons acabam passando, né? E depois acaba indo para os graus filosóficos. Ele vai citar aqui o rito escocês e o rito de York. Ele vai fazer uma breve citação aqui no rito egípcio, que é de Mizraim, que tem 90 graus, né? Contudo, o rito egípcio, por essas 3 potências que foram citadas aqui anteriormente, elas não reconhecem esse rito, né? Como um rito aceito, né? no Brasil. Até mesmo porque alguns ritos egípcios acabam aceitando mulheres. Então isso não é aceito dentro da maçonaria tradicional. Mas há relato de mulheres maçons já com 100 anos, mais de 100 anos de existência. Não é algo novo, né? É algo que já tem aí um século de existência. No Brasil são praticados os seguintes ritos: o Adoniramita, o rito Adoniramita. Esse rito é um rito que tenta seguir o padrão que foi ali elaborado. O rito brasileiro, o rito escocês antigo e aceito, né? O REAA é o rito mais feito no Brasil, mais observado. Tem um rito moderno, o rito alemão, Truder, né? Truder. Esse rito é um rito que leva o nome do seu fundador. O rito de York, que é talvez o segundo mais praticado no Brasil. E o rito escocês retificado, que é uma mudança do rito escocês. Contudo, o que é a maçonaria? A maçonaria, para muitas pessoas, é uma seita do diabo. Para outras pessoas é uma sociedade secreta. Para uns é uma ordem que tenta dominar o mundo. Para outros é uma reunião de pessoas que vão ali para discutir alguns assuntos. E nós iremos falar um pouquinho do que é a maçonaria no próximo vídeo. Que Deus abençoe.